herdeiros da promessa, eu sou Fábio Ferreira, apresentador da mesa Plenitude. Que satisfação! Estamos recebendo aqui um homem usado por Deus, nosso pastor piracicabano, Paulo Antero. Seja bem-vindo, Paulo Antero. Amém, amém, meu querido. Para mim é uma honra, é uma satisfação poder revê-los. E hoje está esse papo de mesa, né? A chave, a gente só tem uma revelação, né? A gente anda debaixo de uma palavra. Então, o Senhor deu uma visão, né? A gente tem que aplicar essa visão. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala que vive por fé, né? Pela fé, justo pela fé. O que é isso? O Senhor dá uma visão e eu trabalho em prol dessa visão, né? Então, a única coisa que eu tive foi uma visão. Qual foi o começo da visão? Você vai largar o serviço. E você vai fazer uma live no meio-dia. Então você olha assim, é aí que entra a questão da alma, né, e do espírito. A revelação que eu recebi foi no espírito. Então agora você imagine silenciar a alma para essa revelação. Larga o seu emprego, que você está estabilizado, que você ganha bem, que você está tranquilo, confortável, e entra numa salinha com o seu celular, vai fazer a live no meio-dia. Então foi através dessa live no meio-dia que tudo começou, cara. Foi ali que tudo começou. Muito forte. E sobre ativação? Sobre a ativação profética. Isso. O meu ministério, tudo começou no secreto, né? Tudo começou no secreto. De dentro do sistema que eu fui criado, né, o sistema religioso que eu fui criado, não defendia essa questão de ativação, de transferência. O que eu aprendi na minha vida toda? Quer ser usado por Deus? Paga o preço. Vai buscar. Então, quando eu via homens e mulheres de Deus sendo usados, eu tinha esse ensinamento. Eu sempre fui desse jeito, faminto. Como que eu faço para ser usado igual você? As pessoas vai pagar o preço, vai buscar. É lógico, existe um preço, existe uma busca, né? Existe uma renúncia. Tudo isso daí é particular seu. Só que não foi isso que a Bíblia Sagrada nos ensinou. A Bíblia Sagrada nos ensinou de fazer discípulo em todas as nações. O que é fazer discípulo? Não é só ganhar uma alma, é eu preparar essa pessoa, eu treinar essa pessoa e ativar essa pessoa. Então as pessoas hoje têm uma certa dificuldade nessa questão de ativação. Se você olhar no decorrer das Escrituras Sagradas, você vai ver que Deus usou homens para ativar outros homens, para preparar outros homens. A Bíblia fala assim que Josué foi cheio do Espírito Santo, pois Moisés colocou as mãos sobre ele. O que houve aí? Uma transferência, uma ativação. Eu sei que muitas pessoas não gostam de usar esse termo transferência, né? Porque dá a entender que eu estou transferindo algo para você e vou ficar sem. Não, mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus funciona assim: quanto mais eu te dou, mais eu recebo. Eu sou a fonte. De quem que Deus tirou do Espírito e entregou para os 70? Foi de Moisés. Mas Moisés ficou sem? Não, cara, ele é a fonte, ele é o canal. Eu vou usar você, Moisés. Então, para quanto mais você entregar, mais eu te dou. Então, quando eu aprendi isso, meu querido, quando eu aprendi essa questão de transferir, de impartir, isso daí, minha vida mudou. Por quê? Porque eu comecei a ver a unção sendo multiplicada na minha vida. Eu passei uma vida inteira, como as pessoas me ensinou assim, vai buscar, vai jejuar, vai pagar o preço. E eu orava, eu jejuava, eu não saía do monte, eu fiz cursos teológicos, eu busquei a Deus, mas eu não via Deus me usando. Um dia que eu fui no culto, sem ter conhecimento disso aí, e tinha um pregador pregando na cura e libertação, e eu vi Deus fazendo coisa extraordinária, que é a mesma coisa que Deus me usa hoje. Eu vi Deus usando ele. Eu via demônios caindo, gente vomitando, gente sendo curada, batido com o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, eu quero isso para mim. Eu já orava, eu já jejuava, eu já buscava, mas não fluía nada. E aí aquele homem começou a chamar as pessoas para ofertar. E eu, religioso, tinha esse bloqueio da religiosidade, e eu disse assim: lá vem eles com dinheiro de novo. E eu falei: Senhor, eu quero que ele carregue. Só que pera lá, o homem quanto tempo está orando e buscando, carregando aquilo lá? E eu queria que ele carregasse sem fazer um resgate? Não, aí o Espírito Santo falou assim: então você vai fazer uma oferta de R$1.000. Eu tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade. Eu estou com 41. Quando eu tinha 23 anos, quantos anos? R$1.000 era muito dinheiro. E aí o Senhor: você vai fazer essa oferta. E aí eu fiz a oferta, ele não fez nada, cara.
dá licença, que ele só fez isso aqui, ó. Senhor, o que eu tenho agora é dele, ele carrega. Ele só fez isso aqui. Ele falou, você vai ser usado igual a mim. Glória a Deus. Paulo Antero, outra coisa que eu vejo em você, essa intimidade que você busca ali, de estar indo nos montes. Conta pra gente essa questão de ir no monte, essa intimidade sua com Deus no monte. De separar no monte. Isso. Cara, isso foi um princípio que nós aprendemos com nossos pais lá, né? E eu já criei esse desejo. Quando eu me converti, eu vi os homens no monte contando as experiências, assim, né? E aí eu criei esse desejo de ir pro monte. Mas eu nunca via esse Sinai que o pessoal falava, dos gravetos acendidos, nunca vi. Não foi para isso que o Senhor me chamou, foi para outro mistério. Ele me chamou literalmente para ficar sozinho, para se separar. Então eu criei essa particularidade com o Senhor separado. Né? Hoje, com mais tempo, com mais experiência, eu entendi o porquê que o Senhor me separou tanto, né? Mas o Senhor queria ficar comigo a sós. Natureza, tudo aquilo que Deus criou, silêncio, para ensinar e eu silenciar todas as vozes. Lugar separado, monte, é para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quer aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você tem que ir para o monte, separar. Eita glória. Você tem que separar. Você silencia a voz da carne, você silencia a voz da alma, a voz de... São milhões de vozes, cara. Boa. São milhares de vozes para você silenciar, para você ouvir a voz, para você achar a frequência do Espírito, né? Vamos falar assim, Sim, que nem um rádio. Para você achar a frequência e poder ouvir a voz perfeitamente, você tem que passar por várias frequências até procurar certo. Exatamente. Então o monte ele leva você a essa sequência. Por quê? Você fica sozinho, você fica em silêncio. Verdade. E Deus não me chama assim para ir 1 hora para o monte. Eu gosto de passar, já passei vários dias no monte, eu gosto de passar o dia inteiro. Ficar até às 18 horas só em jejum, silêncio, só orando em línguas, meditando na palavra. Para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não é fácil ficar sozinho. Mas depois que você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, é ao contrário, você não vê a hora logo de voltar para lá. Você sabe que você consegue, dentro de uma casa hoje, você não consegue, é muita gente, é famílias, é muitas vozes, é gente mandando mensagem, não. Agora quando você isola de tudo, fala para a esposa, ó, não estou para ninguém, se precisar falar comigo, você liga, porque eu sei que é uma urgência, só eu e o Espírito Santo no meio do mato. Cara, bom demais. Quem nunca provou isso aí tem que... A gente tem o costume de estar buscando, ir no monte aqui. Nós precisamos estar nessa busca sua, Sim. passar por várias frequências. A gente não está passando ainda, mas nós vamos passar por várias sequências para a gente chegar. Mas sabe um erro que eu vejo que as pessoas cometem de ir no monte? As pessoas vão no monte, eu fico observando. Eu estou lá orando, fico bem separadão lá. Elas vêm, ora, guerreia, intercedem por todo mundo. Acabou, elas vão embora. Mas o Senhor está chamando você para o monte, não é para você ir lá orar. Orar é interceder do meu quarto. É interceder do dia a dia. O Senhor está me chamando lá para me separar para ouvir a voz dele. Só que o ser humano não consegue entender isso. Ele vai para o monte, ele não consegue não falar. Ele tem que falar. E não é para você falar. Mas como assim? É para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É isolar todas as informações do mundo, todas as frequências do mundo, separar. Você acha que não... Por que você acha que Samuel, o profeta Samuel, morava separado? Por que você acha que Moisés vivia para o monte? Por que você acha que Elias, ele vivia no deserto? Tem um propósito, cara. É se separar de ser humano, de frequências, de pessoas. É isolar para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Depois que você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, em qualquer lugar você consegue ouvir. Então você tem que treinar isso aí. Então, essa separação não é para me ficar lá intercedendo pelas pessoas. Vamos fazer um propósito por fulano? Vamos fazer um propósito do encontro com Deus? Vamos. Mas quando o Espírito Santo te chama, não é para você falar. Ele está chamando você para ficar quieto. Pega a minha palavra, vai em jejum e fica lá. Medita na palavra e ouça o que ele quer falar. Cara, aí você vai ficar igual o Judá Bertelli. Você vai ver Deus falar em tudo. Em tudo. Eita. Até o passarinho fala. Paulo Antero, conta pra gente, Paulo Antero, esse projeto novo seu, a Dunamis, na Missão África, é isso? Cara, Missão África. Você vê como que é a ligação, né? Uma porta vai abrir na outra, né? Deus mandou largar o serviço, fui para a live do meio-dia. Através da live do meio-dia, meu coração queimou para fazer um podcast. E eu não imaginava que a repercussão que ia dar. Através desta live, do podcast, surgiu o Dunamicast Missões África. E hoje, através do podcast, a gente sustenta o missionário lá. Vamos comprar terreno lá. Assim, eu não tenho o cálculo certo de quantos financeiramente a gente já investiu lá, num ano. Mas toda semana a gente consegue mandar lá pelo menos R$ 1.500 para o missionário.
A gente já comprou moto, já construímos cozinha, Eita glória. imobiliamos a casa dele, tudo através do podcast. E não é dinheiro de governo nem nada. São de pessoas voluntárias, com coração generoso, que ofertam no podcast, mas é direto para a África. Essa conta é voltada para lá. A gente já tem dinheiro de terreno, tudo lá. Eita glória. Então foi através do podcast. Mas eu não entendi, eu achava que o podcast seria apenas para me levar a palavra. E não é, cara. Não é. Vai muito mais além. Você não tem noção do que um podcast vai causar. Glória a Deus, hein? Paulo Antero, fala pra gente agora, você já tá aí quantas vezes em Minas Gerais, Paulo Antero? É a terceira, né? É É a terceira vez que eu vim. Terceira vez? E como fica o coração em chegar em Minas Gerais? Eu sei que você gosta de pão de queijo, você gosta das guloseimas daqui. Meu Deus. Fala pra gente, Paulo. Nós estávamos conversando no carro agora, eu, o Sinar e o Alex. A Sinar falou, cara, Deus tem um propósito muito grande com você aqui, porque a gente não veio só pregar a palavra, a gente criou uma família aqui. A gente criou um laço, né? Verdade. E eu acredito que a gente criou esse laço para multiplicação para o reino. Não vou falar somar, mas multiplicar. Porque essa aliança que a gente criou aqui, eu acredito que vai dar muito fruto para o reino. Por quê? Toda vez que eu venho, eu trago algo e levo algo. Eita glória. Eu ensino, o homem de Deus tem que entender isso aí. Eu não estou vindo aqui só para ensinar, estou vindo para aprender. Então, toda vez que eu venho, eu aprendo. Então, tem um mistério muito grande. Assim, minha vontade, se fosse minha vontade, por que vocês não mudam para cá? Se fosse pela minha vontade, quem que eu queria, cara? Né? Mas assim, eu tenho que viver pela vontade do Senhor, né? Eu não posso fazer minha vontade. Mas essas 3 vindas para cá, cara, as 2 primeiras para mim foi extraordinário. No meu ministério, na minha vida, na minha família. E hoje eu vim e trouxe uma família inteira aí, né? Eu tô vendo. Essa vida é mesmo Tô vendo. um batalhão aí forte. E eu creio que até domingo tem coisa, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Romildes. E sobre a Dunamis, a Dunamis Cast. O estúdio nosso é em Boituva. Né? O estúdio nosso é em Boituva. A gente aluga o estúdio lá, né? Não tem o nosso ainda, porque se eu abrir um estúdio em Piracicaba, a gente vai ficar preso. Então não é o tempo ainda. Eu creio que vai chegar esse tempo. Né? Mas Deus tem feito algo extraordinário que se eu falar, eu não vou falar aqui, mas se eu falar o valor que é pago por estúdio, por corte, de viagem até lá, eu olho assim, não tem como, cara, não ser de Deus. As pessoas perguntam, como é que você sustenta? Esse cara é Deus. É Deus purinho e Deus mandando patrocinadores, Deus mandando colaboradores. E já alcançamos um projeto grande na África. Só que esse Dunamicast surgiu de um grupo nosso, né? Tinha um grupo chamado Dunamis. Ah, sim. E aí eu falei assim, eu vou abrir um podcast por esse nome, Dunamicast. E hoje eu patentealizei, né? O Dunamicast é nosso, né? Do Paulo Antero. Você está dentro do meu canal, Paulo Antero. E só que ali, o podcast, cara, foi um meio que Deus criou para criar conexões. Hoje, toda semana, eu estou sentado com grandes homens de Deus. Apóstolos, pastores, profetas. E Deus falou assim para mim, eu vou colocar você na mesa de grandes homens para te ensinar. Eu não imaginava que seria isso. Toda semana eu estou tendo uma mentoria. Eu estou aprendendo algo, cara. Então, o Dunamicast eu acredito que nasceu no coração de Deus. Esse projeto aqui não nasceu no coração de vocês. Isso aqui nasceu no coração de Deus. Isso aqui é só uma visão que você está seguindo. Só que qual que é o conselho que eu dou? Olhar além dessa mesa. Olhar além dessa mesa. Porque um corte dessa mesa aqui pode alcançar pessoas na Índia, na África, tirar a pessoa da morte, do suicídio. Glória. Então a gente tem que entender isso aí. Olha para a visão. O visionário nunca marca a visão, né? Verdade. Você tem uma visão. Então você tem que aplicar na visão. Eu não posso sair fora da visão. Entendeu? Aí o visionário acaba querendo sair fora da visão. Não, a visão que Deus foi deu. Eu tenho que seguir a visão. Então se Deus falou que eu tenho por aqui, é por aqui. Todos os recursos vai vir aqui para cooperar com a visão que Deus me deu. Sim. Entendeu? Quando eu tive a visão, eu já profetizava que eu não tinha podcast, eu não tinha o meu canal Paulo Antero, não tinha nada disso. Eu nunca fui para a internet, as minhas obras eram dentro de lar, cruzadas, ar livre, expulsar demônio, orar para os enfermos, para enfermo. E aí um dia Deus falou, agora você vai aplicar tudo isso aí. Eu não tinha nem vontade de abrir canal, mas eu já falava que eu ia para a África, eu já tinha essa visão. Eu sempre falei, eu vou para a África, Deus vai me dar um projeto na África. Eu tinha desejo de fazer um orfanato na África. Entendeu? Só que nessa visão o Senhor foi dando direcionamento. Abre um canal,
Agora você abre um podcast, através do podcast abre uma missão, entendeu? Então foi totalmente Deus, não foi empresário, não foi Deus, Deus purinho. Muito forte. E as biquiras que tem fechado lá? Quantas tem fechado lá em Piracicaba? Pai, aqui em Minas acho que não fala biquira, acho que tem outro nome. Lá vocês usam como biquira. Traficantes são vistos de cabelo. A igreja, cara, a eclésia, se ela entender por que ela foi chamada, me perdoa, mas traficante vai ficar desempregado, feiticeiro vai ficar desempregado, vai ter que vir para Jesus, cara, porque se a igreja entender o que é eclésia, igreja é fora, né? Eu falei ontem pro Alex, eu falei assim, eu não acredito em um avivamento que não transborde para fora de 4 paredes. Deus está vivendo uma igreja, verdade? Quantas células você tem? Quantos pontos de oração você tem? Quantas cruzadas você faz no mês? Entendeu? Isso é o resultado de avivamento. O avivamento tem que ser derramado lá fora. Tem que ir para fora. Então, agora nós vamos voltar firme com essas cruzadas. Vamos fazer uma vez por mês. Já tem marcada já as cruzadas. Quando a igreja sai para fora, vou dar um exemplo. Quando a igreja fica dentro de igreja de 4 paredes, o inimigo toma território. A igreja só ganha aquele território ali. Ela conquista aquele espaço ali, aquela rua. Mas quando a igreja sai para fora, ela toma do inimigo aquilo que já é nosso. A terra é nossa. Você fala, não, mas a terra é do diabo. Mas peraí, do Senhor é a terra, sua plenitude. O mundo e aquele que nele habita. Quando Jesus veio, ele veio para isso, para resgatar a autoridade. Ele tomou de volta o que é dele e deu na mão da igreja a autoridade. Agora vocês vão e dominam. Então quando a igreja sai para fora, ela sai tomando território. Então a unção de Deus que mais poderosa, mais violenta é quando a igreja sai. Você pode observar. Quando a igreja sai de dentro de 4 paredes, vai fazer um ar livre, vamos lá para a biqueira lá, tem um ponto de tráfico lá. Cara, o tráfico começa a quebrar, as mortes, o suicídio diminui, as mortes começam... Acabou. Se o principado daquele bairro lá é suicídio, vai parar de ter suicídio. Porque a igreja chegou e tomou território. O espírito da morte tem que sair dali, o espírito do suicídio tem que sair dali. Então isso é igreja. Então quando a gente vai para certo lugar, nós fizemos uma cruzada de 9 meses, Deus colocou no nosso coração, de fazer durante 9 meses, toda sexta-feira, sem falhar uma. 9 meses. Nesses 9 meses, Deus falou assim, ora para quebrar o principado do tráfico. A gente fazia guerra mesmo lá. 9 foi preso. 9 foi preso. Chegou um tempo na minha rua eu declarei, na minha rua não tem biqueira. Tem biqueira na rua de baixo, na rua de trás, na minha não. Eu falei, se tiver biqueira aqui, ou vai preso ou é com o Senhor. Então ali já aconteceu muita coisa. Teve um tempo atrás que ele abriu a biqueira da pessoa, a rua ali tá parada, vamos tomar lá. Falou, não vai lá não que você vai arrumar problema. Porque ele já conhecia, não vai lá não que você vai arrumar problema. E vai mesmo. Porque se ficar ali não dura muito tempo, vai pra cadeia. Entendeu? Vai para outro canto, mas na minha rua não. Porque eu conheço as chaves e entendi. Quem manda na minha rua não é tranca-rua, quem manda na minha rua é Jesus Cristo. Eita, e acabou. Então onde a igreja chega, cara, fecha a biqueira, fecha a barra. As cruzadas que a gente faz lá em Piracicaba, desliga som, para a festa, o bar fecha, cara. Tá ali a testemunha, tá ali, ó. Tem 2 testemunhas sentadas ali, para não deixar um mentir. A pessoa do bar fecha o bar e joga todo mundo para fora. Bora para fora. Aí a mulher pergunta assim, quem que tá fazendo o culto ali? Fala, uns crentes doidos aí. Pastor, fala para eles lá que o bar meu tá aqui à disposição da igreja. Se quiser fazer culto aqui, pode fazer. O que é isso? É tomar território. O mal sai até o bar, cede pra gente, cara. Isso é igreja. Verdade. É o amor de Deus furioso, cara. Que nem diz Randy Clark. O amor de Deus furioso passando pela igreja e derramando. Glória a Deus. Quando parece que o pastor Paulo Antero era jogador de futebol, é isso? Passou um período. E como despertou isso para o chamado? Como que foi esse chamado, Paulo Antero? Eu estava no 15 de Piracicaba, estava com 17 anos, eu já estava no profissional. Mas já tinha times da categoria de base, como Palmeiras, Guarani, vários times interessados, mas eu não tinha empresário, não tinha procurador, nada. E um dia nós fomos no culto, começamos no culto, e o pregador estava pregando lá, inclusive o primeiro culto que eu entrei era culto de libertação. Oh. O pregador estava pregando lá e ele falou assim, levanta suas mãos, né? Levantar, fica de pé, dá glória. E aí ele falou assim, levanta a tua mão, faz assim para receber, eu recebi. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá vendo mais 3 amigos? Ele falou assim, eu vejo uma bola de fogo descendo na tua mão. Não, eu vejo uma bola descendo na tua mão.
Falei, a confirmação, vou ser jogador. Confirmou. Era meu sonho. Ele olhou assim e falou assim, mas não é bola de futebol não, viu, jovem? Meus amigos não me olhou. Ele falou, é uma bola de fumo. O Senhor está te marcando hoje para um grande ministério. Tu vai libertar vidas. Ele falou isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Né? E aí que Deus começou. Quando eu entrava dentro do campo de futebol, começou um sentimento em mim estranho. Eu já estava no profissional, morando no alojamento profissional com 17 anos. Eu era querido do pessoal, já estavam trabalhando para grande projeto. E começou a perder sentido para mim. Começou um sentimento assim, o que você está fazendo aqui? O que isso produz para o mundo? O que isso coopera para o mundo? Olha o sentimento que viria em mim. Eu nem conhecia Jesus, nada. O que isso coopera? Nós ganhávamos, estava ganhando nome, estava ganhando isso, méritos, estava subindo. E aí todos os jogos esse sentimento, Aí um dia eu comecei a ficar firme na igreja. Cheguei um pastor e falei assim, pastor, meu coração queimou. Me arrastaram para um outro ministério que é onde eu conheci minha esposa. Ela foi na nossa igreja, eu já conhecia ela me arrastou para esse ministério, que depois fiquei 20 anos nesse ministério. Ela me arrastou para lá. Quando eu conheci o pastor, meu coração estava queimando. Eu falei assim, pastor, lembra até hoje, o pastor Alexandre Medrano, eu falei assim para ele, eu tinha uma proposta para ir para a Indonésia, estava preparando para me levar para outro país. E lá dava muito dinheiro, eu estava preocupado com o nome, eu queria ganhar dinheiro, era muito dinheiro o time que era. E aí eu falei assim para ele, o que eu faço? Se o senhor falar para mim largar o futebol, agora eu largo. Meu coração estava queimando. Não era satisfeito com não. o tempo de dinheiro, você não era satisfeito. Não, eu queria ser famoso, mas o objetivo assim, eu queria dinheiro para ajudar minha mãe. Sim. Queria ser jogador, né, aquela coisa de jovem. Só que estava queimando tanto no meu coração que eu falei, pastor, se o senhor falar para me largar, agora eu largo. Daí ele falou assim, a sabedoria do homem, falou, quem sou eu? Eu não sei qual é o plano de Deus na sua vida. Mas ele perguntou assim, como é que você ora? Eu falei assim, Senhor, eu quero ser um jogador, eu quero ajudar meus familiares, minha mãe, quero dar uma casa para minha mãe, quero ter uma vida boa. Eu falei, não, a partir de hoje você vai orar assim, Senhor, faz tua vontade na minha vida. Aí, a oração mais perigosa que tem. Desconstruiu tudo. Fui chamado do profissional, desceram para os juniores, o pessoal do profissional ficou bravo. Como eu tinha idade, era sub-20, eu tinha 17 anos no profissional, desceu eu para jogar a Copa Bandeirante. Como ia televisionar, Copa Bandeirante, vários times grandes, para me divulgar. Eles queriam me divulgar, para tentar vender. E no segundo jogo quebrei o pé. Nossa. E eu não entendi que Deus estava fazendo a vontade dele. Até hoje, muitos anos depois, eu tenho sequela no tornozelo esquerdo, direito. Quebrei o pé. Na verdade, eu não torci, eu quebrei o pé para dentro. Né? E depois dali eu tentava voltar e não conseguia. Dali Deus bagunçou tudo. O Espírito Santo bagunçou tudo. Essa oração é terrível. Vamos falar de libertação? Olha, há muitos anos meu coração já queimava sobre libertação. Mas eu entendia que libertação era só expulsação do demônio. Depois que eu descobri que libertação não era só expulsação do demônio, depois que eu aprendi que libertação é algo processual, vai muito mais além, né? Existe uma dimensão muito maior do que isso, existe questão de batalha espiritual, existe processo para se libertar. Aí faz 5 anos que eu mergulhei, que eu entreguei, que eu reuni minha esposa e minha filha e falei, vou mergulhar, vocês estão de acordo? Tô. Então tem 5 anos, mas aí eu já mexia, expulsava demônio, já comprava batalhas, já ficava comprando umas guerras meia louca aí. Mas assim, engrenar tem 5 anos que eu falei assim, não, eu vou mergulhar nesse ministério. E não tem mais volta. Porque eu sabia que ia sem volta, né? Então eu me entreguei mesmo ao Senhor de vez mesmo. Daqui pro céu. Isso já está com 5 anos. Isso que eu me entreguei. Anos, e sobre igreja, quais no momento eu estou no Mevan. Eu saí, fiquei 20 anos no Ministério da Assembleia de Deus Madureira, né? Foi onde Deus me levantou, me abençoou, tudo, saí com honra. Saí debaixo da bênção. Né? Tem muitos amigos que ainda caminham comigo, né? Que são do Ministério de Madureira, que a gente faz trabalho para Cristo por fora, então não mudou nada. Só que eu estou no Mevan, né? Do apóstolo Luiz Hermínio, em Campinas, do pastor Juscelio. Ela em Campinas? Isso. Só que eu tenho um ministério de libertação, né? As pessoas não levam as igrejas, principalmente os ministérios, não tem um ministério de libertação como um ministério, mas é um chamado específico de Deus. Hoje eu vejo que libertação
é um chamado específico. Se queima isso no coração da pessoa, é um chamado de Deus. A gente fala assim, o meu chamado, né? Não é o chamado de Deus para mim. Porque se for o meu chamado, eu faço o que eu quero, né? Verdade. Mas quando é o chamado de Deus para mim, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Segue o que Ele quer. Então hoje o meu ministério é profético, né, na área de cura, mas a veia maior é a libertação. Ainda que eu fuja, eu sou puxado para essa área, para essas guerras. É que tratar de libertação deveria separar, né? Verdade. Porque as pessoas não conseguem separar expulsação de demônio, libertação e batalha espiritual. Está vinculado? Está vinculado, mas é separado. Né? Sim. Então, se a gente for falar disso aí, a gente tem que separar. Expulsação de demônio é uma coisa, libertação é outra, batalha espiritual é outro assunto. E a cura, Paulo Antero? Eu vejo que muita gente já curou através do seu canal. Sim. Esse ministério, eu acredito que o ministério de cura e libertação, ele caminha junto. O evangelho de Cristo é isso, é libertar os cativos, é curar os enfermos. Isso é o evangelho do reino. Né? Jesus ele veio para pregar o evangelho do reino. Então o que é o evangelho do reino? É os mortos ressuscitar, os cegos ver, os demônios saírem. Quando o espírito maligno manifestou e culparam Jesus, dizendo que ele expulsa demônio por Beelzebu, Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, verdadeiramente é chegado o reino de Deus a vós. Então o que Jesus fez, que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos? Que ele veio, ele foi ungido com o Espírito de Deus, estava sobre ele, e ele veio curando todos os oprimidos do diabo. Então observe que até a enfermidade é uma opressão do maligno. Então libertação e cura, ela caminha junto. Então o meu ministério de cura, eu sempre sou guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque quando eu quero orar por libertação, Jesus quer curar. E quando eu quero que Jesus orar por cura, Jesus quer libertar. Então quando eu tento atrapalhar isso aí, eu percebo que o Espírito Santo toma direção e eu me entrego. Então às vezes eu estou orando por cura, demônios começam a manifestar. Recentemente eu estava em São Paulo e eu falei assim, eu percebi que o povo estava muito com medo que eu estava falando de libertação. Eu falei, Senhor, eu vou aliviar o negócio, que o povo está assustado, que o povo vai correr aqui. Aí eu falei assim, eu quero todos os enfermos aqui, vamos liberar uma palavra. E aí eu comecei a orar, 2, 3 pessoas começaram a ser curadas instantaneamente. Então eu falei, pronto, essa é a unção que está liberada hoje. Então eu estava orando, só que mesmo assim, o que mais Deus me usa em cura é na autoridade. Porque para falar de cura é muito extenso, né? Porque não é só questão dos dons espirituais. Tem a cura pela unção, tem a cura pelos dons, pela íntima compaixão e pela autoridade. Então o que Deus mais me usa é a autoridade. Então é mais espírito de enfermidade. Então eu pego mais nessa área, espírito de doença. E eu estou orando pelos enfermos, os demônios começam a manifestar. Então a veia maior mas eu acredito nisso, no que Jesus disse, né? Que esses sinais seguiriam os que creem. Que meu nome falaria novas línguas, expulsariam demônio, colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então meu ministério, eu procuro exercer dentro do Espírito Santo, mas a gente carrega isso aí pela bondade de Deus. A cura, a libertação, batismo com o Espírito Santo, né? Ativação, é o que mais está fluindo. Eu acredito que todo homem de Deus que carrega algo no Espírito tem que ser um ativador. Porque se eu não ativar pessoas, eu estou falhando no meu ministério. Eu conheço grandes homens de Deus, querido, que passou por esta terra, que carregava algo extraordinário e curava os enfermos no nome de Jesus, expulsava demônio, libertava vidas. Mas depois que ele partiram, só ficou o nome dele. O fulano de Deus era assim. Porque ele não conhecia essa chave da ativação. De impor as mãos sobre as pessoas e ativar, enviar, levantar as pessoas. Impartir o que ela carrega. A ativação funciona assim. Eu coloco as mãos sobre você, oro sobre você. Eu creio nessa transferência de dons, nessa impartição de unção, de mantos. Só que não é porque eu imparti com você, você já vai começar a fluir. Tem gente que eu oro hoje e flui no mesmo dia. Já liga desesperado para mim, orei, a pessoa vomitou, foi curada. Só que o Espírito de Deus vai cobrar aquilo que cobra de mim e de você. Porque um preço muito grande foi pago por isso, né? O investimento, então vai ser cobrado. Então falar de ativação tem outra dimensão aí também. Tem que preparar a pessoa antes de ser ativada. Porque depois que você impartiu, para ela ser usada por Deus, vai haver uma cobrança. Tem que preparar. Tem que preparar a pessoa. Para ela ter certeza se é isso que ela quer. Por quê? Se você não preparar ela, não mostrar para ela os efeitos, ela se assusta no decorrer dos dias. Porque ela começa a acordar de madrugada, já ela acha que está com insônia. Aí já começa, tá cheio de gente aí tomando remédio, achando que é insônia e não é insônia. Eu estou te chamando para guerra, te chamando para intimidade, te chamando para intercessão.
Aí a pessoa faz o quê? Vai tomar remédio achando que está com insônia. Não, você foi ativado. O Espírito Santo vai cobrar de você jejum, vai mudar a sua alimentação. Aquilo que o profeta carrega, ele vai cobrar de você também. Então, pode se preparar, ele vai te usar. Talvez até mais que aquele homem de Deus que te ativou. Mas a ativação, como que eu acredito? Tanto numa impartição, na hora da ativação, tanto naquilo que você já carrega. Eu acredito assim, meu querido. Cada um de nós carrega uma DNA divina dentro de nós. Existe essa DNA terrena e existe uma DNA divina. Todos nós temos. Quando o apóstolo Paulo fala assim, despojai do velho homem, ele não para por aqui. E revistai do novo homem. Então ele fala, quanto ao trato passado, despojei do velho homem. Está lá em Efésios capítulo 4. E revistai do velho homem. O que é isso? Eu nasci de novo, deixei o mundo, deixei as coisas velhas, mas agora eu preciso de uma ativação na identidade divina. Eu estou despojando da identidade terrena, dos meus pais terrenos, mas agora eu preciso ativar a identidade divina. Então eu acredito assim, todos nós tem algo de Deus particular em você. Coisas que Deus deu para você não vai dar para mim, isso não importa. Tem coisas que eu carrego que eu não vou dar para ninguém. Existem portais que só eu entro, portas que só eu entro. Existe uma armadura, uma vestimenta que só cabe em mim. É uma identidade única. Mas aí eu vou e oro por você, transfiro o que eu recebi de outras pessoas, ou em oração, e transfiro. E ativo aquilo que já está no teu espírito. Uma ativação é assim, entendeu? Então eu ativo pessoas que têm visões de anjo que eu não tenho. Aí a pessoa, pastor, o senhor orou por mim, e eu vi um anjo hoje na minha casa, vim trazer uma bandeja, e falei, Senhor, o que é isso? Aí, pastor, Deus está me usando assim, veio um anjo específico. Pastor, por quê? Eu ativei o que é dela. Então todos nós precisamos de uma ativação. Todos nós precisamos da deposição de mão. Por que a igreja desfalece nos dias de hoje? Porque perdeu a doutrina da imposição de mãos. E eu explico para você por quê. Por que pararam com isso aí? De imposição de mão. Não estou generalizando, tem muitas igrejas que ainda carregam a doutrina da exposição. São as igrejas que mais crescem, mais prosperam. Por quê? Porque se eu ativar você, aí não é só eu mais, né? Então só tem o Paulo que expulsa demônios, só tem o Paulo que cura, só tem o Paulo que bota para quebrar. É só o Paulo na cidade. Quando eu ativo, não tem mais só o Paulo. E quando eu ativo você, ensino você a ativar mais pessoas, esse negócio vai multiplicar. Isso é reino, cara. Verdade. Isso é reino. Então eu acredito nisso. Então falar de ativação, daria um podcast só para ativação. Porque eu ativo você hoje, e talvez você não sentiu nada. Mas eu ativei você em coisas que você nem sabia que você era. Você era um profeta e não sabe. Você vai ressuscitar mortos e você não sabe. Você carrega isso aí. Está na sua identidade divina. Deus chamou você. Você vai passar pelas nações e vai ressuscitar mortos. Então isso é algo único que Deus deu. Uma identidade única que cada um tem. Não existe duas DNA, a não ser que seja gêmeos. Todos nós temos uma DNA única. Todos nós carregamos uma DNA única. A DNA divina é a mesma coisa. Não existe outro Paulo Lanterna, não vai existir. É por isso que aquela pessoa que foi chamada por Deus, todos nós nessa terra, temos um desígnio para cumprir. Fomos chamados para um propósito. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou para um plano. Todos nós temos aqui. Então eu vim de Deus, para Deus e vou voltar para Deus. Eu vim dele, não vim da minha mãe. A minha mãe foi só o portal. Muito aqui. Eu vim para um propósito. Esse propósito, se eu não cumprir, Deus vai colocar quem? Vai colocar o Rafael, vai colocar o Marcos, o Alex. Mas eles vão fazer aquilo que Deus deu para eles, não vai fazer o que eu fiz. Então se eu ia ganhar 1 milhão de almas na África, eles não vão ganhar. Porque Deus estabeleceu isso para mim. Então se eu falhar, eu perco 1 milhão de almas. Então é uma DNA que Deus implantou única de nós. Isso não importa. E todos nós temos. Todos nós temos. E você não faz ideia. Talvez você olhe assim e fale assim, meu Deus, aquelas pessoas que talvez já era para você estar voando para as nações já, e não sabe. Verdade. Então quando Deus ativar isso em você, cara, talvez você vai voar para as nações através do podcast. Por quê? Por que está nessa mesa aqui? Isso aqui já é a sua DNA divina sendo revelada. Glória. Está vinculado. Você tem uma visão. Você já entendeu. Isso aqui só vai explodir agora. Glória a Deus. E vou falar para você, depois que você começar, você pode ter certeza disso. Vai ter mais gente querendo começar. Tem várias pessoas que me mandam mensagem que começou o podcast depois que viu o Donimicast. Ele falou, pô, Paulo é tão simples, cara. Ele fala a simplicidade de Deus brada, tocou meu coração, aí ativa ele, mas é algo que Deus deu para ele também. E glória. Entendeu?
Então eu acredito nessa DNA divina que está dentro de nós, tem que ser ativada. Ah, mas eu despojei do velho homem, não bebo, não fumo, não prostituo, tá? Mas tem uma DNA dentro de Deus, dentro de você que precisa ser ativado. A hora que for ativado, ninguém segura mais você. Oh, me ativa, Senhor. Me ativa. Muito forte, Paulo, você é muito forte. Como saber que um corpo está manifestado no demônio? Porque tem muitos corpos que manifestam diferente. Como que o pastor Paulo Antero identifica isso? Aquele corpo que realmente está com demônio. Cara, essa questão aí espiritual, existem ferramentas para isso. Existem ferramentas. Então, se você olhar para um corpo humano com seus olhos naturais ou com seu discernimento natural, você nunca vai identificar, você não vai saber. Um ator pode enganar. Oh. Tem ator que imita um demônio que ele é melhor do que o demônio. Ele é tão bom como ator que ele sai melhor do que o demônio. Então, o demônio é o que? Ele é um ser espiritual. Então, eu preciso de ferramentas espirituais. Uma das ferramentas primordial é o discernimento de espírito. É lógico, não estou falando do relacionamento com o Espírito Santo, que isso é antes de tudo, né? Então, se a pessoa já quer engrenar na área da libertação, ela tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Mas ela precisa das ferramentas, né? Então, através do discernimento do Espírito Santo. Por quê? O que é o discernimento de espírito? É uma percepção espiritual. Então a pessoa está caída ali, ela pode estar caída no espírito, pode estar caída na manifestação do demônio, porque tem demônio que imita. Eu já peguei várias manifestações de falar em línguas. Entendeu? Falar em língua, sapatear, cara, idêntico ao... E todo mundo achando que estava... Porque eu orei para o batismo com o Espírito Santo. Então todo mundo, não, está batizado. E o Senhor me dá discernimento espiritual, que aquilo ali era maligno. Então é uma percepção no espírito. A pessoa fala assim, ah, mas como é que eu vou saber? Fica tranquilo, você vai saber. Você vai saber. Quando for, não tem como. Se você tem relacionamento com o Espírito Santo, não vai te enganar, porque o testemunho interior vai falar, de alguma forma, porque cada um tem um sinal, né? Cada um tem um sinal. Se passar uma pessoa atrás de mim aqui, que ela tem uma frequência baixa, que ela tem um espírito, eu sei pelo sinal que o Senhor dá no meu corpo. Talvez seja único, talvez Deus dá para... Tem gente que vê, tem gente que ouve, sente cheiro, né? Eu tenho um outro sinal. Então tem crente que passa atrás de mim, que o sangue de Jesus, quando eu olho, não é um ímpio, cara. Não é um demoniado, é um crente. Então eu sei que ele carrega algo muito terrível. Então é uma percepção do Espírito. Então, para saber quando é demônio ou não, se o pastor não tiver discernimento, cara, é terrível. Porque o que eu já entrei em igreja aí, que é cantor endemoniado, um cantor, uma pessoa que ela tem muito relacionamento com o Espírito Santo, existem muitas ferramentas, né? O jejum para te deixar muito sensível, a oração em línguas, elas deixam você sensível, são ferramentas que deixam você ativado no Espírito. As pessoas precisam entender essa questão aí. Se eu estou na carne, eu não tenho esse sentimento, essa percepção. Eu preciso estar no Espírito, porque as coisas são espirituais. Então, essas coisas me deixam sensível e Deus vai dar para cada um. Então, talvez para você, Deus já mostra, você vê o demônio. Tem gente que vê, eu estou vendo demônio nas costas ali, eu sei. Mas como você sabe? Eu sei pelo sinal que Deus me deu. Às vezes eu vejo no Espírito, às vezes eu tenho a percepção do Espírito. Eu bato o olho, eu sei que o demônio está ali. Só que tem gente que tem que ver. Tem gente que ouve o demônio falando, rosnando. Tem uns que sentem o cheiro do demônio. E às vezes eu sinto o cheiro também. Então, a pessoa precisa ser ativada para isso, para essa ativação. Então tem gente que eu ativo, um tem visão, audição, cheiro. Tem que falar, pastor, quando uma pessoa passa perto de mim, eu me arrepio todo, pastor. O Senhor Jesus tem poder, o que é isso? É a forma que Deus dá a revelação para ela. Então para a gente discernir, hoje em dia, um demônio, se é o Espírito Santo de Deus, se é porque os demônios entram no meio da igreja e imitam o Espírito Santo de Deus, a gente tem que ter as ferramentas certas. E o discernimento espiritual é uma das coisas. Relacionamento com o Espírito Santo tem que estar em dia, porque senão passa desapercebido. Passa. Verdade, a carne e o espírito não andam junto. Pastor, e em termos de carne e espírito, vocês têm batalha com a carne diariamente? Meu maior inimigo. Cara, é meu maior inimigo. A Bíblia diz assim, ó, sujeitai-o, pois, a Deus, resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. O diabo eu resisto, cara. Eu me submeto à vontade de Deus, me alinho com a vontade de Deus e resisto, ele foge. A Bíblia diz que ele foge, então ele tem que fugir. Mas a carne não, a carne é o contrário.
Jesus vai dizer assim, negue-se a si mesmo. Ele não fala negue o diabo você resiste, mas a si mesmo ele fala nega, então já é mais pesado, né? Dá a entender que nós somos pior que o diabo, né? A nossa carne, a nossa natureza caída, adâmica, se a gente descuidar, ela é pior que um demônio. Você já viu um crente com inveja? Um crente com mágoa no coração com inveja? Ele é mais perigoso que um demônio. Meu Deus. Então uma pessoa que dá lado para a carne, cara, é terrível. Então o meu maior inimigo é a carne. É por isso que a Bíblia fala que você resiste o diabo foge, mas a carne você leva ao matador todos os dias. É o que Paulo fala. A carne, ela tem que ir ao matador todo dia. Todo dia. Por isso que Paulo vai falar, olha como que Paulo trata a carne. Tem que levar ao matador todo dia. Subjugo ela à escravidão. Tenho que matar, tenho que morrer. Cara, ele está falando, você tem que morrer. Todo dia morrer. A Catherine Kuma, para subir ao púlpito, para pregar, ela disse assim, ó, antes de eu ministrar, eu morro 1000 vezes antes de subir naquela tribuna, porque eu sei o peso da responsabilidade. Cara, eu sabia que era morrer uma vez por dia, mas morrer 1000 vezes. Eu falei, Senhor, o que é isso? Morrer 1000 vezes antes de subir numa tribuna? Isso é literalmente, cara, sepultar a natureza. Porque a natureza carnal é perigosa. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus na cruz despojou os principais potestades e os expôs publicamente. Cara, Jesus já desarmou os principais potestades. Jesus venceu o diabo. Entendeu? Ele venceu o diabo. Então, eu só preciso vencer a carne. Se eu não vencer a carne, é impossível vencer o diabo. É impossível. Então, quando eu abro meus olhos, a minha luta não é contra o diabo, é contra a minha própria natureza. Por quê? Eu abro meus olhos e já vem pensamentos. Verdade. Se eu sair da minha casa, do meu quarto, eu olho para o celular, já vem pensamentos, já vem vontades, já vem... A carne tem que ser sepultada. Instantaneamente. Abrir os olhos, sua carne já tem que começar a morrer. Entendeu? Por quê? Se a carne morrer, os demônios não te vencem. É impossível. É impossível o diabo vencer alguém que está morto. Não tem como. Ele não tem área para entrar na vida de alguém que está morto. É por isso que Jesus deixou o ensinamento. Ah, mas eu já morri, tá? Mas você tem que manter a carne sepultada. A morte é todos os dias. Se o apóstolo Paulo, que diz que morreu para o mundo, estava vivo para Cristo, tinha que jejuar, imagine eu. Se Jesus tinha que jejuar, imagine eu. Estando ele num corpo humano. Ele era Cristo. Ele era 100% Deus. Mas ele estava aqui em terra. Né? Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas aqui em terra, Jesus, o nosso mestre, deu exemplo jejuando. Quem sou eu? Se Pedro jejuou, Paulo jejuou, os nossos pais jejuou, quem sou eu, cara? Verdade. Então a maior guerra, cara, é contra a carne, meu maior inimigo. É esse camarada aqui, não é o diabo não. Por que os jovens vêem mais dificuldades de converter? Olha, é um assunto muito forte. O Senhor tem direcionado agora para mim voltar mais para a juventude. Vou explicar para você o porquê. Eu sempre fiz esse questionamento com o Senhor sempre nos mostrou. Por que essa geração de hoje... As pessoas precisam entender que os tempos mudaram. A igreja, da igreja primitiva, ela tinha uma maneira de trabalhar e o Espírito Santo operava de uma forma naquela época. Há 20 anos atrás, o Espírito Santo trabalhava de uma forma no jovem. Só que os tempos mudou, o mundo modernizou, as coisas mudou. Mas a igreja, ela permanece naquela mesma linha de pensamento. Se a igreja, eu não estou dizendo para a igreja abrir as portas, a igreja facilitar. A igreja tem que mudar a mentalidade. Entender como que o Espírito Santo está trabalhando nesse tempo de agora. Então, o primeiro ponto, eu não posso pegar a igreja de 30 anos atrás, que a gente só ouve isso. Não, mas na minha época, 30 anos atrás, os jovens oravam, os jovens gostavam de doutrina. Há 30 anos atrás era uma época, agora é outra. O que aconteceu hoje? O que aconteceu? Se você pegar jovens que estão afastados dos caminhos do Senhor, você vai ver que eles saíram das igrejas, desviaram das igrejas por feridas da religião, dos dogmas, da doutrina. E os jovens que estão no mundo não estão sendo mais alcançados. O alvo do diabo sempre foi a semente, sempre foi a juventude. O inimigo não precisa atacar mais os irmãos mais velhos. Um irmão que está estruturado na palavra, que tem uma mentalidade formada, o diabo não sabe que não vai vencer. Ele vai na nova geração, então a investida dele é na nova geração, nos novos profetas, nos novos pastores, nos novos ministros. É lá que ele quer atingir.
para que não vá. Esses daqui ele neutralizou. Esses daqui não vão mais para as nações, esses aqui não vão mais para as ruas, não vão mais para a favela, já neutralizamos. Vamos mudar a estratégia agora. Não vamos deixar essa nova geração vir, não. Então você pode ver, toda investida sempre é na geração que vem. Então uma igreja que ela investe na geração nova, ela prospera, ela cresce assustadoramente. As igrejas que estão investindo nos jovens, adolescentes, está crescendo, principalmente desde as crianças. Vai crescer. Olhando para a Bíblia, para a gente entrar na pergunta que você falou, olhando para a Bíblia, se você pegar o povo de Israel, tudo que eles faziam era pensando na geração vindoura. Presta atenção? Tudo. Por que eles prosperavam? Porque eles pensavam na próxima geração. Na próxima geração. Então, é isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para a próxima geração. Eu estou trabalhando hoje para cumprir o meu desígnio, mas eu preciso deixar um legado no coração de filhos. Legado não é herança. Herança é o que eu dou para os filhos. Legado é o que eu deixo no coração dos filhos. Então eu estou trabalhando para deixar um legado, para ativar eles. Mas por que está difícil dessa geração vir hoje? Por quê? Por causa das feridas do passado, da religiosidade do passado, das doutrinas do passado, fechou muitas portas. Se você chega num jovem hoje e falar para ele de Jesus, a primeira coisa que vem na mente dele, é os crentes, a doutrina, é que eu tenho que parar de fazer isso, tenho que parar de ir para shopping, tenho que parar de... Tudo isso o inimigo conseguiu catalisar na mente da juventude de hoje. Na mente da juventude de hoje. Qual que é a estratégia que a igreja precisa ter? A estratégia nunca mudou. Nunca mudou. A igreja hoje está aderindo estratégias para ganhar os jovens. Não vai conseguir. Estratégias humanas não vai dar muito certo. Pode até fazer algo, mas não vai dar certo. Qual que é a estratégia? Na minha visão bíblica, vou dar a visão do Paulo Antero, tá? Não é uma doutrina. Visão Paulo Antero. A minha visão é de 2000 anos atrás, mas com entendimento que eu estou no tempo, no século 21. E qual que é a linguagem daquela época? Poder de Deus. As pessoas só fazem assim, não, vamos optar por terapia, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer levar os jovens para... Não, gente. Se não tiver poder de Deus, não vai conseguir. A geração de hoje, o jovem de hoje, eles só vão vir para Jesus se eles olhar para aquela igreja e não ver doutrina humana, não ver dogma e ver poder de verdade. Um jovem veio do ocultismo, desesperado na sua igreja. Ele quer o quê? Ele quer ser tocado pelo poder. Ele não quer ser tocado por palavra, ele não quer ser tocado por doutrina sua, por regras suas. Ele quer aquilo que você propagou. O que a gente propaga? Que Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Ele quer provar isso aí. Ele quer provar. Se ele vem na nossa igreja e ele prova do poder de Deus, ele fica. Ele é curado da depressão, ele é curado de um câncer, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é marcado com fogo, ele fica. Se ele não ficar, ele pode até sair, mas o Espírito Santo já pegou ele. Cedo ou mais tarde ele vem, já está pescado. Então, a nossa batalha é marcar essa geração com fogo. A linguagem do reino ainda é a mesma. Poder de Deus. A linguagem do reino não mudou. Não mudou. Você pode criar todas as técnicas, estudar, tem que ter cursos, tem que ter tudo para saber lidar com o jovem do tempo de hoje. Mas se não tiver poder de Deus, não vai mudar nada. Cedo ou mais tarde eles saem. Então, eu estudo, faço cursos de missões, faço curso daqui, a linguagem atual do jovem, comportamento do jovem, consegui entrar, consegui a atenção do jovem. Coisa mais difícil hoje é você conseguir a atenção do jovem, porque se você chegar lá, vamos fazer o seguinte, é um assunto muito complexo, cara, então eu vou tentar simplificar. Antigamente eu andava de terno e gravata, há 15 anos atrás, terno e gravata. Um jovem dava ouvido para você, lá vem um crente, respeito. Chega de terno e gravata e para um jovem para evangelizar para você ver. Ele não fica na hora, ele sai na hora, eles são traumatizados com isso aí. Porque já vem os julgadores, eles são traumatizados com isso aí. Aí que existe cursos hoje que essas igrejas estão dando, estratégia para mim se aproximar dos jovens. Quando eu consigo entrar, pronto, você tem minha atenção, e agora? Aí eu tenho que fazer o que a igreja permitiu. Essa é a estratégia que eu vi dentro da Bíblia, eu não consigo ver outra. Eu tenho cursos, técnica para conseguir falar com o jovem, pronto, consegui a atenção de um satanista. Consegui a atenção de um jovem que está indo para o ocultismo. Um ateu, consegui sua atenção, e agora? Agora eu vou vir com teologia para ele? Não. Agora eu preciso de uma palavra de conhecimento de uma doença que eu tenho no corpo. Eu preciso de uma revelação de alguém que está internado lá na casa dele, de alguém que está querendo se suicidar, ou dele mesmo. Você estava indo para o suicídio agora, não estava? Isso é a linguagem do reino, cara. É isso que eu busco o Senhor.
Porque eu chego lá, eu abraço ele, mostro o amor de Deus, tá? Mas o Espírito Santo já me revela no coração. Ele é rejeitado, Paulo. Ele é rejeitado. Aí o Espírito já mostra para mim e fala, você foi rejeitado pelo teu pai. Você nunca recebeu um abraço do seu pai. Eu dou um abraço nele. Aquele abraço com poder, despedaça o jugo e ele é curado, ele fica. Muito forte. Então, ou seja, pode observar, a linguagem do reino é poder de Deus, não tem outra. Você pode conseguir acessar um jovem, senta na casa dele, fala de Jesus, tal, mas o pai dele continua canceroso. O pai dele continua aidético, ele continua rejeitado, abandonado pela família. A menina, você vai conversar com uma jovem, cara, que foi estuprada pelo próprio pai aos 10 anos de idade. Se não tiver unção do Espírito Santo ali, o que você vai fazer? Você vai chegar nela e falar assim, pera, Jesus te ama. Ela vai falar, e onde que estava Jesus quando eu tinha 10 anos que eu fui estuprado? Se você não mostrar Jesus para ela, se você não demonstrar isso aí para ela, ela vai dar risada na sua cara, vai pegar ódio. Fala, onde que estava a igreja? Onde que estava o pastor? Quando meu pai me rejeitou e me estuprou. Meu Deus. Aí quando o Espírito Santo entra com poder, a Bíblia diz assim, ó, eu sempre uso esse texto, eu amo esse texto. Vou provar que é a linguagem do reino. O povo vinha, o povo dava atenção para o que Felipe falava. Olha só que texto lindo. O povo prestava atenção no que Felipe falava. Ele era só um diácono, cara. Só um diácono. Não era um apóstolo. Ele não estava entre os 12. Ele era um diácono. Caminhava com os anjos. Caminhava com o Espírito Santo. Chegou e falou assim, e o povo prestava atenção no que Felipe falava, pois ouvia e via os sinais que ele fazia. Eita. Pois os coxos andavam, o cego era curado e os espíritos malignos saíam aos berros. Eles ouviam falar assim, ó, lá na aldeia tal, tá todo mundo sendo liberto. Lá no bairro tal, sabe aquele cara que andava depressivo? Tá curado. Sabe aquele cara que andava coxo? Tá curado. Por quê? Tem um camarada chamado Felipe, que quando ele prega e ele ora, os demônios saem, as pessoas é curada. A pessoa que estava depressiva saiu da cama. Aquele que era aleijado andou. Verdade, vamos lá ver. Eles ouviram, mas eu quero ver agora. Eles ouviam e via. Aí sim, ele se rendia aos pés do Senhor. Confessava os seus pecados. Os bruxos se rendiam. Os bruxos se rendiam e eles eram batizados. Mas por quê? Qual que era a linguagem de Filipe? Poder de Deus. Aí você fala assim, não, a Bíblia diz que eles pregavam a palavra. Meu amigo, não tinha Bíblia naquela época. Qual que era a mensagem? Cristo. Pode olhar no texto. E Felipe vinha pregando a Cristo. Ele veio pregando, dizendo assim, ó, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu por você e ressuscitou. E ele cura, ele liberta, ele ressuscita os mortos. Só que daí Felipe ia fazia. Se a gente ficar hoje, nesses tempos de hoje, só com palavra e não demonstrar o que a gente prega, a gente vai sair como propaganda enganosa, falsos, enganadores. Então, se a gente quiser ganhar jovens hoje, é poder de Deus. Não tem como. Vai lá numa favela, vai lá numa biqueira, vai lá num lugar de trevas e só prega a palavra sem poder de Deus. Você vê o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, cara. Agora vai lá e prega a palavra, as pessoas são curadas, são libertas. As pessoas começam a ser transformadas pelo poder de Deus. A notícia corre. Verdade. Então, a linguagem do reino é poder de Deus. Tem que ter treinamento? Tem. Para saber abordar. Porque hoje em dia, se você não souber abordar um jovem... Eu estava vendo recentemente agora um vídeo na África. Olha como que o missionário abordou o jovem. Cara, olha a estratégia. Se fosse há 20 anos atrás, o missionário chegava de terno e gravata. Jesus te ama. Se você vai pensar para o inferno. Os jovens saíram correndo. Ele sentou de bermuda, camisetinha, chinelo, sentou no chão e começou a fazer pipa para eles. Porque eles estavam fazendo pipa. Ele não falou de Jesus. Ele não falou da Bíblia. Começou a fazer Bíblia, fez amizade. Olha a estratégia. É a estratégia que o Espírito de Deus para entrar. Fazendo pipa com eles, fez o pipa, ganhou o coração deles. O que você é? Eu sou um missionário. Mas o que o missionário faz? Ele veio. Aí tinha 3 jovens, aí ele prega para o jovem. Quem que está lá na sua casa? Ah, meu pai e minha mãe, mas minha mãe está na cama. Ela tem um problema na perna. Vamos lá para mim orar por ela. Eu vou mostrar o poder. Meu Deus. Forte. Eu vou mostrar o amor desse pai que eu estou pregando para vocês aqui. Você está entendendo? Não tem outra linguagem, cara. Vai lá na África com teologia, vai na Índia com teologia, cara. Você vai ser morto. O que você está falando? Você
Você entendeu? As pessoas, não, mas João Batista dizia, arrependei-vos. Esse é o evangelho do reino. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele se arrependeu. Mostra-nos o reino agora. O reino vinha com sinais, cara. Olha para a Bíblia. Jesus trouxe os sinais, os apóstolos. Então a Bíblia, nós temos que ter conhecimento, temos que ter a palavra. Porque eles não tinham a Bíblia naquela época, eles só tinham Cristo. Eles só pregavam Cristo. Eles não tinham as cartas de Paulo, não tinham os 4 evangelhos ainda. A igreja primitiva. Mas aonde eles chegavam e falavam assim, Jesus Cristo, aquele que os nossos pais pregou, aqueles que os profetas falou, que viria, ele veio. Morreu dentre os mortos e ressuscitou. É verdade? Eles vinham para ver. Só que os sinais é que trazia. Os sinais é que trazia. Então, os discípulos estavam orando e falavam assim, Senhor, enquanto pregamos, faz sinais e prodígios para que teu nome seja glorificado. Por que sinais? O próprio Cristo usava os sinais de estratégia. Entendeu? Então, quando você entra num lugar e Jesus cura um paralítico, expele um demônio através de você, você vai ganhar toda aquela família. Então, a linguagem, estudem, faça treinamento, faça tudo o que for necessário para saber entrar, para saber trabalhar. Mas quando chegar lá, vai ter que ter poder de Deus. Se nós não tiver poder de Deus, cara. Se não tiver poder de Deus, nós vamos ficar a pé. Porque o reino das trevas mostra poder, tá? Eles demonstram. Você percebeu que a gente está perdendo a juventude e não é só para bebida? Até os filhos de crente que estão desviando, eles estão indo para o ocultismo. Por quê? Porque eles precisam de sinais. Eles nasceram por sobrenatural. Aquele que nasceu por sobrenatural, se ele não vê o sobrenatural, na igreja ele vai ver lá fora. Se os nossos filhos não for marcados pelo Espírito Santo, vai ser marcado, os TikTokers da vida vai levar ele, cara. Os YouTubers da vida vai levar ele. Por quê? Eles estão fazendo sinais até pela internet. Eles falam assim, ó, pro seu filho com 5 anos, 10 anos de idade, que nunca viu nada na igreja, porque a gente fala poder, poder, poder do Espírito Santo, mas eles nunca viu. É só religiosidade, é só doutrina, você vai pro inferno, você vai aquilo. Daqui a pouco, lá no YouTube, o YouTuber fala assim para ele, fecha a porta do teu quarto. Tranca tudo que eu vou entrar aí dentro. Ó, a porta vai bater sozinha agora ali. Nossa, que legal! Aquilo chama, por quê? Porque ele veio a esse mundo para viver o sobrenatural. E ele não encontrou na igreja, ele não foi marcado pelo Espírito Santo na igreja. Então, quando eu vou na igreja, eu sempre falo para os pastores, para os pais, ora para o seu filho ser marcado pelo Espírito Santo. Os nossos filhos têm que provar do Espírito Santo de Deus. Se a minha filha não tivesse sido provada, marcada, não tivesse visto o poder de Deus através do meu ministério, o ocultismo tinha levado ela. Porque os amiguinhos dela, todos do ocultismo, a professora dela era ateu, era espírita. Meu Deus. Mas o que fez minha filha afirmar? Os sinais que ela viu no meu ministério. O poder de Deus. Tem como. Eita, glória. Até mexeu um pouco a cabeça dela. Mas daí eu falei assim, você tem dúvida de que Deus é na minha vida? Não. Então você tem dúvida de que Deus existe? Não. Você nunca viu as pessoas sendo curadas? Vi. Você nunca viu as pessoas sendo libertas? Vi. Você nunca viu as pessoas saírem do leito da morte? Eu vi, pai. Você tem dúvida de que Deus existe? Não. Então pronto. Ouviu? Viu. E viu. E se ela não tivesse visto esses sinais? Se ela não tivesse provado dentro de casa os sinais? Ela provou dentro de casa o poder de Deus. O que teria acontecido? Eu tinha perdido minha filha para o ocultismo e para o lesbianismo. Então a linguagem é a mesma. O poder de Deus. Busque o poder de Deus. Busque conhecimento, busque estratégia. Mas o poder de Deus tem que carregar, tem que andar conosco. Essa é a linguagem do Senhor. É o poder do alto. Onde o Espírito Santo de Deus chega. É o amor furioso de Deus sendo manifestado. É o amor do Pai. Verdade. Glória a Deus. Nós queremos aqui então, Paulo Antero, agradecer o Senhor, convidado especial para a gente, muito honrado mesmo com a tua presença aqui. Amém, na Mesa Plenitude. Eu acredito que toda a equipe aí, né, ficaram boca aberta com as tuas palavras e o propósito é esse, é seguir o voo, igual o pastor Paulo Antero nos ensinou aqui. E faço questão, Paulo Antero, de voltar várias vezes aqui. Amém. As portas estão abertas e que o caminhar seu aí, que Deus venha abençoar você muito, 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 porque essa missão sua na África, só de você falar o coração da gente dói. E eu fiquei sabendo, parece que a cultura da África você está levando para lá, que o pessoal tem costume de cozinhar agachado. Parece que você está até fazendo fogões lá para levantar a coluna do pessoal. E o pessoal tem costume de cozinhar no chão, né? É a cultura de lá. Sim. E você está levando essa missão para lá, Deus tem mudando a mentalidade. A mentalidade, isso. Então eu quero te agradecer, viu? Amém. Nós somos gratos muito pela sua presença em Minas Gerais. Nós de Minas
Te amamos. Amém. Eu quero agradecer aqui, me sinto muito honrado por participar do primeiro podcast, né? Meu Deus, e já profetizo que será o primeiro de muitos. Eu acredito que isso aqui não vai mais parar, né? Amém. Isso aqui só vai parar quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Eita, glória. Então eu quero declarar que isso aqui é a porta se abrindo, né? Amém. É uma visão que eu tenho certeza que esse podcast um dia vai sustentar algo na missão. Porque tudo propósito, cara, é missão. Verdade. É conhecer a Deus e fazer conhecer. Verdade. Então se não for para ter missões, não tem propósito. Verdade. Se não for para alcançar almas, não tem propósito. Tenho certeza que vai muitas vidas ser curadas. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém. Libertas, tocada pelo poder de Deus, famílias sendo transformadas. Amém. E ativando pessoas. Ativando Amém. Pessoas. Tá bom? Então tem que dar lugar mesmo. Fazer uma oração, né? Ativando. Sentimos a presença de Deus muito forte. Jesus é nesse negócio, eu não tenho sombra de dúvida. Glória a Deus. Papai querido, nós queremos te louvar, te agradecer e atribuir a ti a honra, entregar a honra desse primeiro podcast. Eu quero atribuir a ti a honra e a glória, Senhor. É sua. Não é minha, não é dos meus irmãos, é tua. É uma visão do reino, é uma visão do céu. E nós entregamos a Ti. Eu quero agradecer porque a Tua presença é muito forte aqui, Senhor. Tua presença é real, confirmando esse projeto. Senhor, e eu tenho certeza absoluta que todo levante que se levantar contra esse podcast não vai ficar de pé. Porque eu peço ao Senhor, meu Deus, e eu já vejo no Espírito anjos específicos para guardá-los. Porque uma nova etapa começou. Uma nova dimensão começou, um novo tempo começou. Então são anjos novos para cuidar dos teus filhos, Pai. Anjos de guerra qualificados para esse podcast. Que a mão do Senhor esteja sobre esses homens e mulheres, dando graça, os cobrindo, escondendo eles em um manto da invisibilidade, Senhor. E que isso aqui seja potencializado pelo teu poder. Aonde a voz dos teus filhos chegarem, Senhor, que seja feito um estrago no mundo espiritual. Cadeias sejam derrubadas, Senhor, algemas caiam, testemunhos chegam, Senhor, da sua glória. Obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, pela honra de me dar o privilégio de ser o primeiro. Muito obrigado, Senhor. Eu peço ao Senhor que uma unção permaneça nesse lugar a partir de hoje. Uma ativação no Espírito daquilo que eles desconheciam. Não só os que vão se assentar nessa mesa, mas os que estão por trás dos bastidores. Eles também serão ativados e agraciados, Pai. Inteligência espiritual, discernimento, projetos novos, recursos financeiros, tudo o que for necessário, o reino proverá, Pai. Eu creio e declaro isso em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Amém. Amém, querido. Obrigado. Deus abençoe.